Nossa conversa de hoje será sobre valorização da vida, onde viver é a melhor opção. É mais uma ação do Serviço de Orientação Educacional e Psicossocial SOEP, do 2º Colégio da Polícia Militar, Coronel Evandro Macedo Júnior. Vamos dar um destaque especial na prevenção ao suicídio. Inicialmente, quero falar sobre qualidade de vida. Valorizar a vida e investir na qualidade de vida diariamente, traçar novos planos, buscar o equilíbrio emocional, encarar e procurar solução para seus problemas, pode evitar que eles os consumam. Pensando assim, haverá mais prazer pela vida e certamente acreditará que viver é a melhor opção. Vamos dar um destaque agora para o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio, onde tem como objetivo prevenir contra o suicídio, estimular as pessoas a falar do que estão precisando, falar de seus sentimentos, para que não seja necessário chegar a tal ato. O Setembro Amarelo começou com a história de Mike M., um garoto americano, conhecido por sua personalidade caridosa. Ele tinha na época um Mustang amarelo, um carro muito popular nos Estados Unidos, e era um garoto alegre, que se envolvia com seus amigos, curtia a vida. No entanto, Mike tinha seus problemas pessoais e por não falar, por não compartilhar e não procurar ajuda, ele não suportou tamanho sofrimento e aos 17 anos tirou a própria vida. E em decorrência disso, no dia do seu funeral, amigos, familiares, relacionando o seu carro amarelo, que era conhecido como Mustang Mike, levaram vários cartões com uma fitinha amarela pregada nele que dizia: se você precisar, peça ajuda. Esse incentivo, esse objetivo de pedir ajuda se deu porque eles perceberam que Mike precisava de ajuda e infelizmente ele não procurou e ninguém conseguiu perceber essa necessidade. Então foi aí que surgiu a fita amarela e o Setembro Amarelo. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Isso porque foi no dia 10 de setembro que Mike praticou o suicídio. E os objetivos desse Setembro Amarelo é justamente conversar sobre o suicídio, quebrando certos tabus de que falar em suicídio aumenta o índice de morte. Isso não é verdade, porque a prevenção ela tem uma eficácia muito positiva com relação ao incentivo, de falar, de tentar superar seus problemas. Também incentivar as pessoas que pensam em suicídio a pedir ajuda, acreditar que falar será uma forma de aliviar a dor, mostrar às pessoas que sofrem com pensamentos suicidas, saberem que elas não estão sozinhas e que a morte também não é a solução. A solução é a vida, lutar pelo que você acredita, pelo seu bem-estar e contar com pessoas próximas a você. Vamos definir um pouco o suicídio para ficar mais entendido essa prática, porque o suicídio é um ato de tirar a própria vida. É muito complexo esse acontecimento, porém é importante lembrar que não é a única alternativa. Existe outra alternativa mais favorável à superação, que é sempre falar. Falar é sempre a melhor opção. A pessoa não tem como objetivo, nesse momento, a morte, mas sim o fim do sofrimento pelo qual está passando. O suicídio tem graves complicações sociais, então as pessoas querem se libertar da dor. E para isso eles têm a morte como um ato único, porque não percebem esse outro caminho. E quando começa a falar, há um certo alívio e, consequentemente, a segurança de que pode contar com alguém. Isso diminui o sofrimento, alivia essa dor e pode ajudar a se libertar desses pensamentos suicidas. E os sentimentos em relação ao suicídio? No momento das ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos conflituosos. Lembre-se, não há uma única causa para o suicídio. Geralmente são 2 ou mais fatores, situações, sentimentos de conflitos que já vêm incomodando aquela pessoa, que vai se acumulando e quanto mais ela guardar, mais se isolar, mais eles vão maltratar. É um estado em que se busca atenção
por se sentir esquecido ou ignorado, e tem a sensação de estar só, uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Outros já sentem vontade de desaparecer, de fugir, ou de ir para um lugar supostamente bem melhor para resolver a situação. Então, cada pessoa tem sua forma de lidar com seu sofrimento. E aí, o suicídio tem sua classificação. Primeiro, quais são as fases do comportamento para uma pessoa que pensa em suicídio? A ideação suicida, que é quando ela começa a pensar em praticar o ato contra a própria vida. Depois vem o planejamento, quando a pessoa começa a buscar meios para praticar esse ato. Depois tem a tentativa do suicídio, onde as pessoas com intenção de causar a própria morte, investe contra a sua própria vida. Posteriormente, tem o suicídio completo, que é quando a morte já acontece. Então, essas são as fases até chegar no suicídio por completo. Alguns dados são importantes, como mais de 800 pessoas se matam a cada ano no mundo. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Imagine que a cada 40 segundos uma pessoa do mundo está tirando sua própria vida. No entanto, as tentativas são milhões de vezes maiores, de 10 a 20 tentativas milhões por ano. E dessas 10 a 20 milhões, infelizmente, 800 pessoas acabam conseguindo. Então, por mais que tentem, as mortes ainda não chegam na sua totalidade, mas é um índice muito alto e precisa ser trabalhado. E eu pergunto, quem resolve essa situação? Quem pode diminuir? Cada um de nós. Se nós percebermos que a cada problema que surge, eu consigo encontrar a solução. Se eu falar, se eu aceitar a ajuda de pessoas próximas, se eu procurar para conversar, acreditamos que a partir daí você vai diminuir totalmente esse índice e garantir uma vida melhor para as pessoas que sofrem. Algumas fases de risco são necessárias colocar para que se chegue ao suicídio. Tá? Primeiro são os sentimentos, pensamentos fora de controle e muitos outros acontecimentos na vida. Tá? Os sentimentos levam a uma dor interna, uma dor emocional, que consequentemente causam confusão mental, os pensamentos confusos, sem controle, por conta do sofrimento que é intenso. E aí eu trago aqui alguns pontos importantes que precisamos estar atentos, que podem ocasionar esse pensamento suicida. Não quer dizer que compromete, mas que podem levar. O primeiro é o isolamento afetivo e sentimento de solidão. Pessoas que se isolam demais, que se sentem só, não têm esse convívio social. O sentimento de desamparo, desesperança, pessoas que não acreditam mais que possam melhorar, que não têm nenhuma perspectiva de vida. A autodesvalorização, aquelas pessoas que não percebem mais o valor que ela tem, a autoestima está muito baixa, não consegue se ver como uma pessoa que pode ir à frente. Então, para elas não conseguem ver esse valor que ela tem. A crise existencial, pessoas que não se encontraram ainda nesse mundo, não sabem qual é o seu papel, quem realmente ela é. E o risco entre as idades de 15 a 39 anos e mais de 75, que são as fases mais críticas para a prática do suicídio. Outro ponto importante é o transtorno de identidade de gênero, quando há a identificação com o gênero oposto, e isso gera conflito, muitas vezes incertezas, preconceitos, e também é uma das causas que pode levar. O uso de drogas, seja o uso excessivo do álcool, de drogas mais complexas, que podem realmente despertar, vamos dizer assim, essa condição de pensar no suicídio por conta dos problemas que elas vão causando. O histórico também de suicídio familiar, tá? É comprovado também que pessoas que têm parentes próximos que cometeram suicídio, como sobreviventes que são, vivem também em uma faixa de risco, porque pode ocasionar por conta das questões que estão presentes também naquele seu familiar. Outra questão importante também é a falta de vínculos sociais e familiares, quando não se tem aquela relação favorável, harmoniosa com seus familiares. E aí os conflitos internos são muito grandes no seio familiar e cada um por seu lado percebe uma dificuldade de se relacionar e, consequentemente, pode aumentar a crise.
Doenças terminais ou incapacitantes é comum também que venha esse pensamento, porque a pessoa não tem mais a perspectiva de vida por conta da doença que não tem a cura, tipo câncer, em estado bem avançado, e preferem pensar em tirar a própria vida do que viver sofrendo. O desemprego seguido de dívida é uma causa também que pode gerar, porque principalmente para pais de família que perdem o controle do cuidado financeiro da família, vê as necessidades chegando e não tem aquela condição financeira para suprir, e pode ser um fato que gerador do pensamento suicida. Também o declínio social, aquelas pessoas que estão no patamar bem elevado, de repente fala e perde tudo, e quando menos espera ela não consegue mais se adaptar àquela vida de antes. É o também que pode levar. O divórcio, né, quando os casais vivem conflitos relacionais e que o divórcio ele é bem tenso, então um ou outro pode perceber que não se consegue mais viver sem o outro, não aceita aquela separação, e pode ser um fato, muitas vezes não só cometer o suicídio, mas também praticar o, o assassinato contra o parceiro. O estresse continuado também. Pessoas que vivem tensas demais, sob uma alta pressão, não conseguem se libertar, não conseguem relaxar, não investem na qualidade de vida, e o estresse vai só aumentando, ocasionando outros transtornos mais sérios e também tirando aquela paz, né? E fazendo com que a pessoa não consiga mais a estabilidade emocional. Então, importante dizer que quem pensa em suicídio quer matar a dor, mas nunca a vida. Tá? Então, as pessoas não querem tirar a sua vida, elas querem tirar a dor. E se a dor está interna, a dor é um sofrimento intenso, então a pessoa investe contra essa dor em si mesma. A automutilação tem também uma relação. Não quer dizer que quem se automutila ou se autolesiona, vamos dizer assim, comete o suicídio, mas a automutilação ou autolesão é o ato de se cortar ou perfurar a pele com objetos cortantes como forma de autopunição ou como forma de substituir uma dor emocional por uma dor física. Então, a automutilação é um sintoma de doenças emocionais. É muito comum hoje nos jovens, a gente perceber os jovens se cortando por conta de problemas emocionais que eles sentem. Então, é justamente por isso que existe essa prática. Nem toda pessoa que se mutila ou se autolesiona está pensando em suicídio, é importante colocar isso. No entanto, existe um risco, porque ali há um sofrimento, e se há um sofrimento, ele pode se intensificar e chegar a esse ponto, porque o primeiro passo já aconteceu, que é investir contra si mesmo. Então, falar sempre será uma das melhores soluções, tanto para as pessoas que estão sofrendo e a escuta para as pessoas que estão por fora. Nessa questão, motivos para a prática da automutilação e autolesão. Quais são os motivos, né? Em alguns casos, pode ter relação com distúrbio bipolar, distúrbios alimentares, pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos, decepções amorosas e familiares, relacionamentos conturbados. Então perceba que está tudo ligado à questão emocional, comportamental. Então, quando a automutilação se torna um comportamento compulsivo, pode controlar a pessoa. Por isso, a importância de cuidar do quadro emocional o quanto antes, porque essa compulsividade pode gerar uma frequência e a dor pode aumentar a cada dia e não resistir a esses pensamentos, tá? O que fazer quando estiver perto de alguém que se automutila ou se autolesiona? Aqui é apenas uma orientação que pode favorecer uma ajuda àquelas pessoas. Primeiro, que não adianta para quem está de fora tentar parar a pessoa brigando ou se afastando dela. Tá? Uma questão importante que a gente coloca é que quem está de fora pode julgar facilmente, mas naquele momento existe um sofrimento, então o teu julgamento não vai ajudar. E como em todos os casos de depressão e abalos emocionais, pode se ajudar com outras intervenções. Apoio de amigos e familiares, você dá aquele apoio àquela pessoa, mostrar que você está ali do lado, que ela não está só, pode contar com sua ajuda, pode falar, e aí você vai estar pronto para escutar, mas sem julgamento, tá? Não adianta estar passando por que ela está fazendo aquilo ali, bem que você saiba que foi uma situação que talvez até ela mesma gerou aquele comportamento, mas não adianta naquela hora você colocar isso. Ali é uma escuta, sem julgar, apenas mostrar que você está ali e que pode contar com você.
Uso de psicofármacos ou com orientação médica também, tem as medicações favoráveis para essa melhoria, mas tem que estar passado recomendado por um médico especialista. Diminuição da ociosidade também, aí vem investir na qualidade de vida, numa rotina saudável, para não ficar tão ocioso. E a ociosidade leva a pensamentos, infelizmente, é, que, que podem ocasionar outros danos mais sérios. Praticar atividade física e lazer diariamente, nunca ignorar achando que não é nada, né? Muita gente diz assim, entre aspas, que é besteira, não existe isso, tá? Porque se a pessoa está com um comportamento de autolesão, se lesionando, essa pessoa está sofrendo, ela não está fazendo porque quer, não está fazendo por prazer, por graça, é porque ela está passando por situações difíceis. Então não podemos ignorar, precisamos ajudar, tá? Então quais são as pretensões, as consequências e medidas preventivas, né, para evitar essa questão do suicídio? Então, aquela questão da automutilação, autolesão, não quer dizer que eles já estão pensando em cometer suicídio, mas eles estão sofrendo. E o sofrimento já é intenso. Então pode despertar posteriormente o pensamento suicida. E aí já tem o quê? Uma predisposição, porque já existe uma investida, né, contra si mesmo. Tá? E aí aliviar pressões externas e internas pode ajudar a se prevenir. Como? Cobranças sociais e autocobrança. Justamente são essas questões que podem estar levando ao suicídio, essas cobranças sociais e autocobrança. A culpa, o remorso, a depressão, a ansiedade, o medo, né, excessivo de algo, o fracasso, o próprio bullying. Pessoas que sofrem bullying podem também pensar na questão do suicídio, humilhação e dentre outros. São fatores que levam a pessoa a pensar no suicídio, porque tudo isso daí vai alterar o seu quadro emocional, tá? Uma questão importante são as consequências do suicídio, né? Olha só, de cada suicídio, 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências, difíceis de serem reparadas, as quais são chamadas de sobreviventes. Então, aquelas pessoas próximas a quem comete o suicídio, né? Próximas, seja parentes, seja familiares, né, de primeiro grau, seja colega de trabalho, colegas de escola, essas pessoas são impactadas e nós chamamos de sobrevivente, porque eles estão sentindo a perda daquele ente querido, aquela pessoa, aquele amigo que estava próximo a ele. E aí, diante disso, o suicídio afeta especialmente a família, os amigos, colega de trabalho e colega de escola. Então, é importante ter esse conhecimento, porque o sofrimento ele tem um impacto muito amplo. Não é só quem está próximo que vai sofrer. As pessoas também distantes, mas que têm, muitas vezes nem conhecem, mas sofrem, né? Querendo, se lamentando pela aquela perda, por ser mais um jovem, ser mais uma pessoa idosa, ser mais uma pessoa da sociedade. Então precisamos orientar, precisamos levar essas pessoas a crer, a acreditar que elas têm outra opção e que falar é sempre a melhor opção. E algumas medidas preventivas para evitar o suicídio são importantes, tá? Porque ele é acompanhado por um pedido de socorro, tá? A pessoa dá sinal, só que nem todo mundo percebe esses sinais, muitos ignoram. A vontade de viver aparece sempre, resistindo ao desejo de se autodestruir, gente. Então a pessoa ela quer viver, ela só quer se eliminar aquela dor que não aguenta mais, está sufocando. Então encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir, compreender o sentimento daquela pessoa que pensa em suicídio, fortalece as intervenções de vida, de querer viver. Mas quando ela não tem a pessoa que a escute, quando ela tem a iniciativa de ir, de receber e não consegue, fica mais difícil, porque ela vai sentir que está só. E muitas vezes só ela não está conseguindo se recompor emocionalmente. Então, escutar o sujeito com pensamento suicida é necessário e pode determinar possíveis mudanças na vontade de tirar a própria vida. Então, essa escuta é um cuidado. Quando eu acolho alguém, quando eu escuto alguém, eu estou cuidando daquela pessoa. Tá bom? E ela, sabendo que está sendo cuidada, consequentemente, pode ajudar totalmente despertar essa vontade pela vida. E um dado importante é sobre homens e mulheres que cometem suicídio, tá? Para que a gente possa
estar dentro desse conhecimento, saber quem realmente tira mais a vida. É o homem ou a mulher? Olha só como é interessante. A morte por suicídio é 2 vezes mais frequente em homens que em mulheres. Só que as mulheres tentam mais. As mulheres, tá? Elas acabam sendo mais fragilizadas emocionalmente. É os preconceitos, né? É a privação da liberdade, é a violência. Então elas começam a ter mais motivos para isso. Tentam mais, mas só que os homens têm um nível de morte muito maior, porque os homens são mais letais, tá? Os homens eles tentam de forma mais letal, as mulheres tentam e nem sempre se consegue cometer o suicídio. Então os homens, eles, por mais que tentem menos, eles têm um índice maior de morte porque seus meios são bem mais letais, tá? E na adolescência, qual é o perigo para chegar a essa questão do suicídio? A internet, tá? Internet, tá? De uso descontrolado, sem os devidos cuidados, é o que está hoje acelerando esse pensamento de suicídio nos adolescentes. Porque além dos problemas que eles já têm, muitas vezes encontram incentivo através da internet. E algumas dicas são importantes para prevenir, né? O Scavacini, ele diz que algumas dicas como fazer o uso positivo da internet na prevenção do suicídio é importante. E quais são essas dicas? Informando para alguém de sua confiança o comportamento de pessoas ou postagens que sejam estranhas. Então, se você é jovem, tá? Se você é pai, se você é professor, percebe, se você monitor, quem tiver acesso àquele jovem, se você percebe que existe um comportamento diferenciado, existe um uso exagerado da internet e que esse uso ele causa alteração no comportamento, é importante esse jovem ser incentivado a denunciar, a conversar com alguém, a perceber o que há de estranho nesse mundo da internet e não se envolver facilmente sem antes buscar uma orientação de pessoas adultas mais conhecedoras, vamos dizer assim, desse meio virtual. Pensando antes de postar qualquer conteúdo que possa ser mal interpretado ou usado de forma adequada. Então toda postagem tem que ser avaliada, porque você às vezes posta e o entendimento lá do outro lado é diferente. Pode despertar também do outro lado, quem está do outro lado da tela, o interesse por você. E aí podem fingir ser uma pessoa sendo outra, né? Podem encontrar um meio, através do teu perfil, de chegar até você e tentar te convencer. Saber que você está precisando de suporte, saber que você tem problema, saber que você precisa de ajuda. E essa pessoa pode simplesmente fingir que vai te ajudar, só para te atrair. Então compreender que o contato e amizades presenciais são mais importantes do que com o desconhecido na internet. Não troquem a vida real pela virtual, tá? Nem os filhos, nem os pais, ou seja, qualquer pessoa. Nós usamos a vida virtual porque precisamos e hoje mais do que nunca é uma necessidade. Mas se valorize a vida real, tá? Viva nesse mundo real e não queira fazer parte de um mundo virtual e deixar a realidade de lado. Encare a realidade como ela é, tá bom? Porque dessa forma você vai ter mais condições de perceber o que está acontecendo em sua volta. Também não produzir conteúdos ou compartilhar postagens, fotos que exponham seus amigos e colegas de maneira humilhante e desonrosa, porque nós sabemos que a humilhação é um dos fatores que altera o estado emocional que pode levar também a um pensamento suicida. Então, quando você expõe um colega, alguém, né, na rede social, você pode estar contribuindo para aquela pessoa realmente perceber que ela está perdendo, né, essa amizade, perdendo o desejo de viver. Então essa pessoa ela pode ficar totalmente constrangida, angustiada, tá? E não aceitar, envergonhada ao ponto de não querer mais contato com ninguém. E aí vem isolamento, vem outros problemas mais sérios e pode desencadear esse pensamento. Também ter a consciência do uso de tempos na rede social e nos jogos. Evitar passar tempos demais. Você vai ter aquele tempo, né, de jogar, você pode jogar com seu filho também, pode usar a criatividade, mas controlar, né? Criar outras estratégias também, outras atividades, para não ficar somente na questão da rede social. Evitar e denunciar comentários tóxicos, né? Preconceito, raiva, desafios. Importante não estar comentando algo que não é interessante, algo que pode gerar uma polêmica maior, que você possa ser envolvido nessa polêmica e ao mesmo tempo
receber toda essa carga negativa. E selecionar o que colocar na internet para evitar sua exposição. Cuidado, não se exponha. Sua intimidade, sua vida pessoal. Muito cuidado, isso é muito perigoso, tá? Alguns mitos são importantes colocar e verdades sobre o suicídio, porque ainda existe muito mito, né? O Setembro Amarelo é um mito. O pessoal costuma dizer que o Setembro Amarelo incentiva a morte por suicídio. E onde isso não é verdade. O Setembro Amarelo ele previne, é um alerta. O setembro é apenas um alerta, porque o que for trabalhado antes e o que for trabalhado depois é importante. Então, esse alerta é para você perceber como você está naquele momento, tá? O que fazer para melhorar. Então, ele te traz um alerta geral. Não quer dizer que é uma situação que trabalha só no setembro. Todo o tempo antes do setembro e posterior ao setembro é trabalhado. Um exemplo disso é o Colégio Militar, através do SOEP. A gente vem trabalhando nesse ano um projeto de valorização da vida. Quando foi trabalhado no primeiro semestre, temas como prática de bullying, prevenção ao bullying, temas como relacionamentos, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, como identificar as crises relacionais e procurar melhorar. Por que isso? Porque nós está prevenindo os conflitos emocionais e relacionais. Se há uma prevenção, diminui o pensamento de suicídio. E hoje nós estamos realmente trabalhando a questão da prevenção do suicídio. Para quê? Para haver a percepção de que o fato do suicídio é importante, alertar, de que falar é a melhor opção. E a partir daí vamos trabalhar outros temas durante o decorrer do ano, como motivação, uma autoestima, uma qualidade de vida, como um empoderamento pessoal, saber tomar a decisão correta, se empoderar diante de uma reação que precisa de uma atitude. Então isso é importante, isso é prevenção, tá? Então não é só o setembro que é feito a prevenção, na verdade é feito o ano todo, só que o setembro é como um alerta, tá? E os mitos que nós podemos colocar? Quem ameaça não faz. Dizem que quem ameaça é porque não quer fazer. Não vamos colocar isso como regra, tá bom? Que isso é um mito. A pessoa pode estar dizendo o que vai fazer, pedindo ajuda, dando um sinal. E se você ignorar, você pode perder a chance de ajudar. Suicidas não procuram ajuda, também é um mito. Geralmente dão sinais, tá? Sobreviventes de suicídio estão a salvo, também é mito, porque você está vivendo em contato com aquela realidade. Então, você está em risco. Então, precisa de suporte para poder tentar superar aquela perda. Não se deve falar de suicídio, outro mito. Se deve intensificar, porque é intensificando o conhecimento, é mostrando saídas que podemos evitar esse pensamento. Não há como impedir. Mito também existe. O simples fato de você escutar, de você ouvir a pessoa sem julgar, você já pode evitar que isso aconteça, porque a pessoa estava sem rumo, sem suporte. De repente encontrou alguém que deu atenção para ela, que ouviu, que não julgou, que a entendeu, e essa pessoa pode dar um passo muito importante para evitar o suicídio. Quem planeja se matar, quer se matar. Mito. Porque quem planeja se matar, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Não é a vida que está aí para ela, não é a morte que está em jogo, é a dor. Só que na verdade ela investe contra si mesma, porque a dor está dentro dela, ela não conseguiu expressar essa dor, tá certo? Também melhora o humor, significa desistência de suicídio, né? Que se a pessoa começar a mudar o humor, começar a ficar mais alegre, já diz que ela não pensa mais nisso. Não, gente, muitas vezes pode ser um momento, pode ser uma forma, né, de fugir, de evitar que as pessoas a vejam com aquele sofrimento. Nem sempre quer dizer que por estar alegre a pessoa está bem. Então precisa ser avaliado todo o contexto de vida dela, sentimental, né, comportamental, para poder chegar a essa conclusão, tá bom? Quem se cuida é fraco. Quem se pensa em suicídio é fraco. Não é mais, não é fraqueza, é dor, é sofrimento, tá? Então se você tem a pessoa que pensa em si como fraco, você não está sendo leal ao sofrimento dela. Então não existe fraqueza, existe sofrimento. Quando as pessoas se sentem melhor, o perigo passou, também não, tá? Ela vai viver num estado de alerta, de acompanhamento por um longo tempo, até perceber que realmente superou o sofrimento e não só o pensamento pelo suicídio.
E quando a pessoa começa a se tratar, o risco acaba, melhora. E há uma probabilidade de melhorar posteriormente, mas não no início. Muitas vezes você vai para uma sessão de um psicólogo ou psiquiatra, 2 ou 3, acha que já está bom, ou então quem está do outro lado acha que já está bom, já melhorou, não precisa mais, mas tudo tem que ser avaliado. E isso deixa que o profissional faz e lhe dá um parecer mais concreto, mediante o acompanhamento com a pessoa, tá bom? E as verdades? As verdades é que apesar de todo esforço para evitar suicídios podem ocorrer. Ninguém deve se culpar quando alguém escolhe a morte. Muitas vezes, com tudo isso que é feito, não se evita ainda. Mas mesmo assim não se deve se culpar. Você fez sua parte, você tentou, você deu o seu melhor, você escutou, mas a pessoa optou. E infelizmente a dor foi maior do que a vontade de viver. Isso a gente não pode evitar. Suicídio pode afetar pessoas de qualquer idade, incluindo crianças. Sim, há casos de depressão infantil, ninguém falava nisso nos tempos atrás, hoje já se fala, uma criança com 10 anos, com 8 anos com depressão. Isso pode ocasionar? Pode, porque ela está sofrendo. Todo sofrimento leva ao risco de suicídio, tá bom? Suicidas não querem realmente morrer, querem somente acabar com a dor. É uma verdade, acabei de falar que a dor é o alvo e não a morte. Quase sempre a pessoa, antes de cometer suicídio, manda sinais de alerta. Sim, manda sinais. De alguma forma, direta ou indiretamente, ela está tentando, está conseguindo mostrar para você que precisa de ajuda. Tá? Mesmo de forma inconsciente, os sinais aparecem. E tentativa de suicídio é um pedido de ajuda, sempre será. Tá? A pessoa tenta estar pedindo ajuda. Tá? Só que ela não conseguiu expressar esse pedido. E naquela ação, ela acabou tentando realmente suicídio, mas não deixa de ser pedido de ajuda, tá bom? E falando em alerta, eu coloco aqui algumas frases, de muitas que há, que servem de alerta. Por exemplo, são os sinais. Qualquer dia eu sumo, não aguento mais essa vida. As coisas seriam melhores sem mim. Estou cansado demais para seguir em frente. Então, são frases que não quer dizer que as pessoas estão pensando em suicídio, mas são frases que já estão demonstrando sofrimento. Então, se isso for intensificado, esse pensamento de sumir ele pode ser favorável a realmente pensar no suicídio. Então, frases como essa que escutamos precisam ser levadas em consideração. E muitas vezes nós mesmos falamos assim: não aguento mais essa vida, essa pressão. Então, se você já pensa também assim, procure ajuda, que é hora de falar. Como se comportar diante de uma pessoa que pensa em suicídio, né? Como apoiar? O que fazer? Coloquei aqui algumas questões importantes. O que deve ser feito? Primeiro, escutar sem julgamentos. Incentive a busca ou aceitar a ajuda de profissionais. Mantenha contato com a pessoa sempre que puder. Tá? Então você a escuta sem julgar. Você incentiva a pessoa a ir atrás de uma ajuda com você. Você vai manter contato com ela frequentemente para não deixar ela sozinha, para não deixar ela perceber que está só, que não tem suporte. Evitar duvidando das suas angústias, tá? Seja compreensivo com o sofrimento dela. Evite questionar situações das quais você não tem conhecimento, tá bom? Não procure culpados, importante demais estar colocando uma situação que leve ela a perceber que existe uma culpa em tudo isso. Não prometa guardar segredos, porque não é importante você dar uma condição para poder ela falar. Tá? E notificar familiares e autoridades de emergência para suporte imediato quando você estiver nessa condição. Mas não procure a emergência sem antes orientar a pessoa. Procure ouvi-la primeiro, porque ela vai saber que você está atrás do suporte, porque você a entendeu que ela está precisando de ajuda. O que não pode ser feito? Está condenando a decisão dela. Está banalizando os fatos, o sofrimento daquela pessoa, está opinando sobre o sofrimento dela. Jamais façam isso. Está discutindo, está querendo brigar. Né? Mesmo que você tenha essa liberdade, brigar com ela pelo que ela está passando. Né? Entrar numa discussão. E outra questão importante, não coloca a religiosidade no meio dessa decisão dela. Não diga que é falta de Deus. Muitos colocam isso, que eu já ouvi. Mas isso não ajuda. Por mais que ela esteja distante da sua crença religiosa, você pode tentar trazer. Mas não diga para ela que ela está distante de Deus. Porque muitas das pessoas elas acreditam, elas têm a fé, elas procuram da forma dela. E quando você diz que ela está com o foco de Deus, é como se você estivesse questionando
ainda mais daquela pessoa e não está acreditando no sofrimento dela. Está colocando por um único viés que não é dessa forma. Tem vários outros fatores relacionados a isso. Falar que é um ato de covardia, jamais diga que ela é covarde, porque ela não é covarde, pelo contrário, está tentando se libertar do seu problema, da sua dor. Falar frase de incentivo, né? Achando que ela não vai fazer, eu vejo muito isso daí. Né? Tem até um filme que eu assisti outro dia, onde a pessoa que queria cometer o suicídio, o outro ator do lado dizia, não, pule, mostre que você quer realmente isso daí, não faça isso. Porque dependendo dos conflitos emocionais que ela esteja passando, dependendo da confusão mental dela, ela pode não pensar duas vezes. Então não arrisque, tá bom? Não arrisque. E o sistema de apoio que nós podemos apresentar é o CVV, que é o Como Vai Você, é um centro de apoio, de valorização da vida, é um trabalho nacional, 24 horas por dia, pelo número 188. É só ligar e do outro lado da linha vai ter sempre alguém ali para conversar com você, para tentar lhe acolher e tentar ajudar no seu sofrimento. Outra questão também pode ser o próprio SAMU, né? O serviço de emergência, que eles podem, diante de uma situação mais complexa, de tentativa, já prestar o socorro imediato, né? E evitar que a pessoa chegue ao óbito, mesmo depois da tentativa. O Corpo de Bombeiros também é um grande parceiro nessa luta contra o suicídio, porque muitas vezes já salvou pessoas que estavam tentando pular de prédios, conseguiu salvar e aí depois vai para tratamento e consegue se libertar desse pensamento. Então é muito importante ter esse suporte. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ligado à Secretaria de Saúde dos municípios, né, que lá tem todo o suporte psiquiátrico, psicológico, social, para que essa pessoa seja orientada, medicada e atendida ao ponto de superar a crise. Grupos de autoajuda, muito importante. Né? Como eu falei antes, que o uso de droga, álcool e outras drogas pode levar ao suicídio. Então, hoje existe o Alcoólicos Anônimos, né? Grupos de orações, sim. Por quê? Porque são pessoas que se autoajudam, né? Que têm um sofrimento, que passam por uma situação crítica e elas juntas procuram se ajudar, uma escuta a outra e aí eles montam o seu plano de suporte. Então, isso é muito importante, esse grupo de autoajuda, que não há julgamentos, há apenas comprometimento de um ajudar ao outro. A psicoterapia, que já é um serviço da psicologia, né, pode ser presencial, pode ser online, onde o psicólogo ele vai ouvir sem julgar, vai tentar entender o que levou aquele pensamento, vai te ajudar a compreender o que você está sentindo para chegar até aquele ponto e o melhor, vai te ajudar a entender que existe um caminho, vai te ajudar a perceber que existe outra solução. E você vai refletir, você vai falar, refletir e vai entender todo o processo que está acontecendo com você. A partir daí você tem como tomar uma decisão mais objetiva, valorizando a sua vida. Mas como eu digo, com todo esse suporte, muitas vezes não se é possível salvar, certo? Então, se pensar em suicídio, falar é a melhor solução. Todas as campanhas migram para essa frase: falar é a melhor solução. Porque nós sabemos que o sofrimento calado, o sofrimento interno, ele nos dá uma condição diferenciada de enfrentamento ao problema. E quando você começa a falar, você começa a aliviar a sua dor. Você coloca para fora aquilo que você está sentindo, você está compartilhando, tem alguém do outro lado ali te ouvindo, pronto para te ajudar. Então você percebe que você tem um suporte, você percebe o bem-estar que vai sentindo aos poucos ao falar. Então falar é sempre, lembre-se, sempre a melhor solução. Não espere o tempo, né, ou outras pessoas resolver seus problemas. Fale, procure ajuda, tenha atitude. E se você não tiver motivação para ir atrás, que a gente sabe que muitas vezes não se tem, quer, mas não se consegue, e se alguém chegar, aceite. Porque é uma forma muito importante de você poder melhorar essa prevenção, de você poder ter uma qualidade de vida mais objetiva. Veja esse vídeo e tire suas conclusões. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho?
Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Finalizando, espero que esse vídeo que vocês acabaram de assistir possa despertar realmente uma reflexão sobre o tempo que nós vivemos, aproveitar esse tempo que temos e, melhor ainda, saber que você tem o poder de decidir. Então é você que vai decidir o que você quer. É você que vai decidir que vida você quer ter. Então, tenha atitude. Não desista nunca. É o que diz aqui essas reflexões. A intensidade dos problemas não deve ser maior que a vontade de viver. Procurar e aceitar ajuda pode favorecer a possibilidade de superação. Por que pode favorecer? Porque, como eu falei antes, por mais que se faça, tem casos que não podemos evitar. Mas, na sua maioria,
Tem dados que comprovam que de cada 10 tentativas de suicídio, 10 pessoas que pensam em suicídio, apenas uma comete suicídio. Então, 9 são libertadas desse sofrimento. Então, vale a pena investir, vale a pena procurar, vale a pena aceitar e vale a pena ouvir. O modo como percebemos e encaramos nossas emoções pode determinar nosso comportamento. Então, nós temos que nos conhecer melhor. Nós temos que saber o que está acontecendo conosco para, a partir daí, procurar ajuda. Tendo sempre a vida como a melhor opção. Um abraço e que você seja uma pessoa bem melhor a cada dia. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.